Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. O nosso programa de Justiça e Paz vai ao ar aos domingos, às 20 horas, pela Rádio Nova Aliança, e aos sábados, às 11 horas da manhã, nas redes sociais do YouTube e Facebook. Vocês que nos acompanham pelas redes, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos também. Obrigada pela sua audiência e pela sua presença sempre a nos acompanhar nos canais da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e o tema do nosso programa de Justiça e Paz deste domingo é o 7º Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco, neste ano de 2023, traz para nós a mensagem do 7º Dia Mundial dos Pobres, encontrada no livro de Tobias. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar, que está no capítulo 4 do livro de Tobias, versículo 17. Como tema especial desse nosso diálogo de justiça e paz, que ocorreu na última segunda-feira, o Dia Mundial dos Pobres tem um impacto significativo na vida da Igreja. E a mensagem do Dia Mundial dos Pobres é sempre lançada no dia 13 de junho de cada ano pelo Papa Francisco, de maneira a preparar a caminhada pastoral da Igreja. O Dia Mundial dos Pobres é comemorado, é celebrado no domingo que antecede a celebração do Cristo Rei, que neste ano será no dia 26 de novembro. Então, é muito oportuno que o programa de hoje trate do Dia Mundial dos Pobres de maneira a orientar a próxima celebração eucarística que acontecerá no domingo, nosso próximo domingo. O convidado do programa de hoje seria o Padre Júlio Lancelotti, na sua intervenção do Diálogos de Justiça e Paz. Nós trouxemos um excerto de sua fala, não é a fala completa, e a fala completa você pode conferir nos nossos canais do YouTube, do Facebook, e também nos canais do Observatório Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OLMA Observatório, do YouTube, por onde foi transmitido o Diálogos de Justiça e Paz deste mês. O Diálogos de Justiça e Paz é uma iniciativa de 4 entidades da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, dos jesuítas no Brasil, que nos fornecem o acolhimento no CCB, Centro Cultural de Brasília, que fica na 601 Norte, do Observatório Luciano Mendes de Almeida, Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OLMA, Observatório, e também da Comissão Justiça e Paz de Brasília, CJP, da qual eu sou membro. Então, eu deixo vocês neste domingo com as palavras do Padre Júlio Lancelotti na primeira etapa de sua intervenção neste último Diálogos de Justiça e Paz. Eu desejo a todos e todas um excelente domingo e uma ótima semana. Na sequência da fala do Padre Júlio, vocês ficam com Simone Furquim, membro da nossa Comissão Justiça e Paz, que comenta o Evangelho e traz para a realidade dos leigos e leigas as características do Evangelho que podem ser aplicadas na nossa vida cotidiana. Agradecemos sempre a presença de vocês e o acompanhamento de vocês conosco, e que todos nós possamos ter uma semana repleta de justiça e paz, a partir dos ensinamentos e das palavras do Padre Júlio, que tanto nos presenteou com esta intervenção sobre o Dia Mundial dos Pobres. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 16. Eu desejo a todos um excelente domingo e fiquem com Deus. Dizendo isso, dou as boas-vindas ao Padre Júlio Lancelotti, que nos acompanha diretamente da Paróquia São Miguel, lá de São Paulo. Boa noite. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Padre Júlio, está perfeito. Então, uma saudação a todos, um abraço
a cada uma dos que estão nos acompanhando. O som está dando um pouquinho de eco, não sei se é meu aqui ou é geral. Pessoal da sonorização, para a gente aparece pouco delay, Padre Júlio. Parece só uma voz um pouquinho distante. Vamos ver se a gente consegue ajustar? Sim. Agora, porque para mim ainda está fazendo um eco. A mensagem do Papa sempre é uma mensagem questionadora e uma mensagem, como você disse, impactante. E desse sétimo ano do Dia Mundial dos Pobres, primeiro a gente tem que situar por que o Papa escolhe o domingo anterior ao encerramento do ano litúrgico, que é a solenidade de Cristo Rei, colocando nesse dia o Dia Mundial do Pobre. Porque nós estamos acostumados a falar dia do professor, dia da mãe, dia do pai, dia da família, e aí sempre há um questionamento. Precisa ter um dia do pobre? Na verdade, é uma intervenção litúrgica, catequética, pastoral, no sentido de tirar o triunfalismo da solenidade de Cristo Rei. Porque até as imagens que são transmitidas até em livros litúrgicos mostram um Cristo Rei, fica parecendo que nós temos saudades da monarquia, e de uma monarquia absolutista, e de uma monarquia marcada pela riqueza, pelo poder, pela autoridade e pela imposição. E o Papa coloca o Dia do Pobre para que nós olhemos a realeza de Cristo num Cristo crucificado, despido, despojado, crucificado, ressuscitado e no meio dos irmãos e das irmãs, principalmente daqueles que estão desfigurados pela realidade socioeconômica, política que nós vivemos. Ainda os efeitos de um tempo de empobrecimento e de um sistema, como o próprio Papa Francisco coloca na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que esse sistema capitalista neoliberal tem a lógica, e uma lógica de descarte. Então, há uma população imensa descartada. Essa população descartada, seja a população em situação de rua, que aqui em São Paulo, por exemplo, chega a 50 mil, e que no Brasil todo, segundo o IPEA, está passando de 250 mil. Essa população em situação de rua, que tem muita proximidade com Gilberto Carvalho, muita proximidade com o presidente Lula, muita proximidade com vários ministros e ministras, como o Silvio Almeida, de Direitos Humanos. Então, uma população extremamente maltratada e que tem que ser cuidada, tem que ser vista. Dentre os ministros e ministras, queria ressaltar também a ministra Nízia Trindade, que é muito importante nas políticas públicas e num plano para a população em situação de rua. Então, esse Dia do Pobre, o que o Papa coloca é para não fechar os olhos, para não virar o rosto, para não ser indiferente. E ele vai buscando vários aspectos, e neste ano, como foi lembrado pelo livro de Tobias, no sentido de ter clareza de que estar ao lado dos pobres é conflitivo. E ele ressalta isso na mensagem. Estar ao lado dos pobres pode causar grandes desafios na nossa vida. Não é fácil tomar posição. Não é fácil estar ao lado dos pobres. Nós não podemos, e acho que essa provocação que o Papa Francisco mais faz para nós, é dizermos que é uma opção preferencial, uma opção evangélica, uma opção pelos pobres, explicitada desde Medellín
passando por Puebla e reafirmada em Aparecida, que não tenha concretude. Uma das questões que eu acredito que mais nos questiona a vida, a prática, as palavras, a instituição deste dia, precedendo a solenidade de Cristo Rei, para tirar esse aspecto majestático e humanizar a realeza do Cristo, é se os empobrecidos encontram lugar nas nossas comunidades, se as nossas comunidades são acolhedoras à população empobrecida, sejam pessoas em situação de rua ou pessoas desempregados, idosos em situação de rua, mulheres e crianças que estejam pelas ruas das nossas cidades. Hoje não tem nenhuma cidade de São Paulo que não perceba o aumento da população em situação de rua. Há um ponto que seria interessante de perguntarmos. As nossas comunidades, as nossas paróquias, os nossos centros comunitários têm um ponto de água potável, de acesso aos catadores de material reciclável que andam pelas ruas, aos funcionários de limpeza pública que não têm água potável durante o dia inteiro de trabalho, às pessoas que estão pelas ruas da cidade que não têm água, e vivemos isso de uma maneira dramática, dizendo lava as mãos. E os moradores de rua me perguntavam onde? Aonde tem essa torneira? Aonde está essa água? O Papa sempre provoca no Dia Mundial dos Pobres dizer: convidem os pobres para um almoço, comam com eles, não simplesmente deem a comida, mas comam juntos, estejam juntos, tenham proximidade, tenham convivência, convivam. Aonde estão os sinais de convivência? Quem vê a pessoa em situação de rua não só como um número, como um objeto, como um problema, como um empecilho, mas vê porque é amigo, conhece pelo nome, é irmão, irmã dessa pessoa, sabe das suas dores, dos seus sofrimentos, conhece as suas necessidades. Eu acredito que todas essas questões são questões candentes, são questões questionadoras. E aí gostaria de apontar dois aspectos importantes nisso: a convivência e, pela convivência, a luta por direitos, a luta por dignidade, a luta por intervenções. Conseguimos agora, estamos esperando para esse mês de novembro, a regulamentação da lei que foi aprovada, vetada e derrubado o veto e promulgada sobre a questão da arquitetura hostil, para que as nossas cidades não sejam aporofóbicas, não sofram de pobrefobia, mas enfrentem a aporofobia e sejam acolhedoras, assim como nos pede a filósofa Adela Cortina, que é a criadora do conceito de aporofobia. Que haja hospitalidade. Nós vamos sair da hostilidade para a hospitalidade. Isso em todos os níveis, no nível social, no nível político, no nível econômico, no nível comunitário, no nível da convivência. Até sugeriria, nós estamos levamos para o ministro Alexandre Padilha o livro publicado pela Companhia das Letrinhas, que se chama Aporofobia, um livro infantil. Até sugeri para o Gilberto que ajude a que esse livro seja difundido, e outro que se chama Os Pombos, ambos publicados pela Companhia das Letrinhas, para nos ajudar na educação das crianças, dos jovens. São dois livros infanto-juvenis para superação dessa negação, dessa cegueira moral, dessa impossibilidade
de perceber as pessoas empobrecidas com quem nós cruzamos na cidade. Nós os vemos, às vezes os evitamos, ou, como diz o Papa, mudamos o foco do nosso olhar. Ou se os enxergamos, só os enxergamos como empecilho, como dificuldade, como problema, e não como irmãos com quem podemos partilhar o pão, partilhar a vida, o afeto, partilhar os compromissos de vida, que são compromissos extremamente desafiadores. Sei que em Brasília há a pastoral de rua, como há a pastoral de rua a nível nacional, e em várias dioceses e arquidioceses, como aqui em São Paulo, a pastoral de rua, que tem esse princípio fundamental, que é o princípio de conviver, de conviver. Conviver com os mais pobres. Essa última mensagem do Papa para o Dia dos Pobres também chama isso, estar junto, sermos servidores, acolhedores e questionadores, porque também o Dia dos Pobres é um questionamento à igreja, é um questionamento à sociedade, é um questionamento às ações chamadas de políticas públicas ou de propostas políticas que esperamos que cada vez mais sejam explicitadas de forma que nenhuma pessoa fique descartada. Uma proposta bastante concreta que temos trabalhado muito, inclusive a nível municipal, porque é o único caminho para ter os benefícios, inclusive os benefícios do governo federal, como o Bolsa Família, é o CAD único. E muita gente em situação de rua não tem o CAD único, porque não tem acesso à certidão de nascimento, porque a certidão de nascimento está longe. O Conselho Nacional de Justiça já fez várias ações nesse sentido, e também agora o INSS também tem feito ações nesse sentido de favorecer, facilitar e garantir direitos a benefício de prestação continuada, acesso à documentação, para que as pessoas em situação de rua estejam no centro das nossas preocupações e tenham garantida a sua subsistência, a possibilidade de sobreviver, a possibilidade de se alimentar, a possibilidade de vestuário, a possibilidade de uma vida com dignidade, que é assim que todos nós esperamos que aconteça no nosso Brasil. Então, a minha palavra neste momento é de que, através da Comissão de Justiça e Paz a nível nacional, através de todas as entidades que se articulam, através da ação que temos procurado construir com o governo federal, às vezes com maior dificuldade nos níveis dos estados e com muita dificuldade em alguns municípios. É impressionante a dificuldade a nível de alguns municípios que continuam tendo ações extremamente truculentas, higienistas, de retirada de todos os pertences da população em situação de rua. Nesse sentido, é muito importante a ação do Supremo Tribunal Federal, as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que depois tiveram uma adesão de todos, da maioria dos ministros, e formou maioria na decisão, e estamos chegando na data dos 120 dias que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu para que sejam apresentadas propostas e planos de ação em relação à população em situação de rua. E também vai, dentro do Disque 100, terá um canal de denúncias sobre a questão da aporofobia. Eu coloquei muito a questão da população em situação de rua, mas nós temos que ter clareza de que empobrecidos existem em muitas situações que perpassam povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, muitas pessoas que estão desempregadas, idosos, um número muito grande de mulheres com crianças
crianças e adolescentes em situação de empobrecimento e com dificuldade que atingem, inclusive, o direito de se alimentar. Não esquecer que a água também é um alimento, que devemos de garantir o acesso à água a tantas pessoas. Então, a tarefa é imensa. A tarefa é imensa. Muitas vezes ficamos cansados e há, nesse momento, ainda, o Gilberto sabe bem disso, uma onda muito forte de criminalização das ações das pastorais sociais, um esquecimento das ações das pastorais sociais, das pastorais de fé e política, que lutam por uma fé com consequência, uma fé com coerência, uma fé com fundamentação, uma fé no segmento de Jesus pobre, de Jesus marcado pela miséria, pelo esquecimento e pelo descarte. Eu acredito que, mais uma vez, o Dia Mundial dos Pobres, onde há muitas ações, que essas ações não sejam episódicas. Isso é fundamental, eu acho que é isso que o Papa Francisco espera, que as ações do Dia Mundial dos Pobres não sejam episódios, não sejam episódicas, mas sejam um sinal de um compromisso que tem que durar o ano todo. É isso que eu desejo e que inicialmente gostaria de partilhar com todos vocês. Obrigado. Olá, ouvintes. A leitura de hoje é Lucas, capítulo 16, de 9 a 15. É uma conclusão crítica que Jesus faz sobre o administrador desonesto da parábola do texto anterior, conforme Lucas 16, de 1 a 8. Este administrador furtou o dinheiro do patrão para garantir o seu futuro. Jesus também nos provoca a refletir sobre como lidamos com o dinheiro ou como vivemos nessa lógica do acúmulo de bens materiais e da exploração. Jesus critica aquele que vive do dinheiro injusto ou iníquo. Critica também aquele que valoriza mais o dinheiro do que as pessoas. O dinheiro passa a ser o senhor de sua vida. A palavra dinheiro está em inicial maiúscula, entendido como Deus. Ou seja, quem adora o Deus dinheiro vive a lógica do acúmulo, do lucro pela exploração. Na encíclica Evangelii Gaudium, número 55, o Papa Francisco faz a mesma crítica. Ele diz que nós criamos novos ídolos quando aceitamos que o dinheiro domine sobre nós e as nossas sociedades. Ele vai dizer: a crise financeira que atravessamos nos faz esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda, ou seja, a negação da primazia do ser humano. Jesus critica a lógica do sistema que prega que, para ser feliz, realizado, a pessoa tem de ter, ou seja, ter os bens materiais e passa a adorar o Deus mercado. O mercado tem até sentimento. Já reparou quantas vezes ouvimos nos noticiários que o mercado está nervoso? Quem é esse mercado? Jesus vai dizer: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O evangelista fala que os fariseus são amigos do dinheiro e zombam do ensinamento de Jesus. Enquanto Jesus está falando, os fariseus estavam rindo dele. Por causa disto, Jesus foi mais enfático com eles. Ele vai dizer: vós sois os que passam por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável diante de Deus. Deus sabe bem a origem do dinheiro da falsa caridade que está sendo feita para se passar por justo. Esse dinheiro é abominável para Deus porque foi adquirido a partir da exploração das pessoas, gerando pobreza e miséria no mundo. Quem tem o dinheiro de origem iníqua, injusta,
Não está preocupado com a justiça socioambiental, com as desigualdades econômicas, com a fome e a miséria, com os genocídios que acontecem para expandir terras e bens materiais, como o exemplo que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. Que aprendamos com o Evangelho a servir a Deus e não ao dinheiro. Aprendamos a viver a lógica do reino, que é a partilha, a solidariedade, o amor com o próximo, a fraternidade, e que não vivemos a lógica do sistema consumista e individualista que explora os seres humanos e o meio ambiente. Amém.